Olá, hoje vamos resolver a quinta questão da quarta prova do segundo semestre de 2021. A questão diz o seguinte: para o número real alfa, tal que alfa está entre 0 e 3, seja a área da região delimitada pelas curvas de equações y igual a 6x, y igual a 4 e y igual a alfa ao quadrado x ao quadrado. Sabe-se que a área é 14, vale 14. E aí o que a questão pede da gente é que a gente encontre o alfa. Bom, numa questão dessa, a primeira coisa que a gente precisa estar preocupado em fazer no geral, é conseguir desenhar esses gráficos. Aqui existe um problema que uma das funções está dependendo desse parâmetro alfa, e para cada alfa a gente tem um gráfico diferente. Mas vamos tentar desenhar isso. Então, eu vou desenhar aqui no GeoGebra, porque é um pouco mais simples. O gráfico da y igual a 4 é fácil de fazer. Né? A gente tem simplesmente uma função constante. O gráfico da y igual a 6x, que está aqui em cima, também é tranquilo de fazer. Ela vai ser uma reta com inclinação 6, passando pela origem. E o gráfico da y igual a alfa ao quadrado x ao quadrado, bom, para cada alfa a gente vai ter um gráfico diferente, então aqui eu vou criar um slider no GeoGebra. Aqui ele está setado com o valor 0.5 por enquanto. E para cada alfa eu posso desenhar essa parábola, e conforme eu for variando o alfa, eu vou ter diferentes parábolas. E aí o que a questão está pedindo da gente é calcular a área que essas curvas delimitam, sabendo que isso daqui vale 14, e para alguma escolha de alfa, que aqui é o meu A no slider, essa área delimitada aqui por esses encontros, né, essa área interna, vai ser 14. Bom, então a primeira coisa que a gente tenta fazer aqui, então, é tentar, para a gente poder calcular essa área, é tentar entender quem são esses pontos de interseção. Esse ponto aqui, que é o ponto de interseção entre a reta e a parábola, a gente sabe que é o 0, 0. Esse ponto de interseção entre a reta e a y igual a 4, para a gente poder calcular a abscissa desse ponto, né? Porque a imagem dele a gente sabe. Para calcular a abscissa desse ponto, basta a gente resolver a equação 6x igual a 4, que vai dar x igual a 2 terços para a gente. Então, aqui eu coloquei a reta x igual a 2 terços para a gente ver que realmente coincide. E esse outro ponto, que é a interseção entre a parábola e a y igual a 4, para cada valor de alfa, isso daqui vai variar. Mas dá para a gente calcular, né? Basta a gente fazer alfa ao quadrado x ao quadrado igual a 4, para a gente calcular essa abscissa. E aí disso a gente vai ter que esse ponto aqui, ele vale 2 sobre a, ou 2 sobre alfa. E aí o importante da gente fazer isso daqui é que para a gente poder calcular a área dessa região, a gente tem que quebrar ela em duas regiões. Uma primeira região, que é essa espécie de triângulo aqui, que a parte de baixo dessa região está delimitada pela parábola e a de cima está delimitada pela reta. E uma segunda região, que a parte de baixo está delimitada pela parábola e a parte de cima está delimitada pela y igual a 4. Então, se a gente for colorir a primeira área, a gente vai ter justamente essa delimitação, e se a gente for colorir a segunda área, a gente vai ter a delimitação, né? A parte de cima pela constante e a parte de baixo pela parábola. E conforme a gente deixa esse alfa variar, que eu vou deixar aqui no GeoGebra variando pelo slider, a gente vê que vários valores de área podem acontecer. E para alguma escolha de alfa específico, a soma dessas duas áreas, que vai ser o A do nosso problema, isso daqui vai dar 14. Então a questão, o que a gente vai tentar fazer então é equacionar a equação dessas áreas, sabendo que essa soma vai dar 14, e o que a gente gostaria que acontecesse então é que na hora que a gente equacionasse a soma dessas áreas, isso daqui dependesse de alfa e desse alguma equação algébrica em alfa que desse para a gente resolver e poder obter o valor explícito do alfa. Mas como que a gente monta então a equação dessas áreas? Para a primeira área e para a segunda área, a única coisa que a gente precisa saber é quem é a função de cima e quem é a função de baixo que está encerrando, né, essas funções. E aí, o que a gente faz então é quebrar a área A nessas duas arinhas. E a primeira área, quem é a função de cima que está delimitando a área? É o y igual a 6x. Então por isso tem um 6x aqui. E a área de baixo é a parábola. Então por isso que aparece menos alfa ao quadrado x ao quadrado. E essa área, a gente está contando ela entre 0 e x igual a 2 terços. Então, por isso aqui a gente está integrando entre 0 e 2 terços. Para a segunda área é diferente, né? A segunda área está indo de 2 terços até 2 sobre alfa. Né? Aqui é o 2 terços, aqui é o 2 sobre alfa, que a gente calculou, que é o ponto de interseção dessa parábola com a reta, com o y igual a 4.
E a função de cima, nesse caso, é o y igual a 4, e a função de baixo ela continua sendo a parada. Então, por isso aqui tem o menos alfa quadrado x ao quadrado. Então, agora basta a gente resolver essas integrais e esperar que disso daqui saia uma equação algébrica em alfa. Bom, todas as funções envolvidas aqui nessas integrais, elas são funções polinomiais, então a gente sabe integrar elas. Basta a gente usar que a integral do x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1, isso tudo dividido por n mais 1. E aí a gente pode quebrar isso daqui em 4 integrais, a gente pode tirar as constantes para fora, a gente vai ter essa equação algébrica. E aí, substituindo os limites de integração, né, calculados agora nessas pré-derivadas, né, nessas integrais, a gente vai ter uma equação algébrica em alfa, em que a parte quadrada do alfa, ela corta de um lado com o outro, e o que vai sobrar para a gente dessas equações aqui, vocês podem pausar para poder acompanhar as contas com um pouco mais de minúcia, é uma equação em que o alfa está com grau 1 no denominador. Então a gente vai ter, no final das contas, que 14 é igual a menos 4 terços mais 16 sobre 3 alfa. Passando 4 terços para lá, a gente vai ter que 16 sobre 3 alfas é igual a 46 sobre 3. E aí, disso daqui, simplificando, a gente chega que alfa é igual a 23 sobre 8. Se eu não me engano, é a alternativa C dessa questão.